titular, compõe elenco ou esse não dá mais? Aonde você coloca cada jogador do Vasco nessas 3 colunas? É o que a gente vai fazer neste vídeo, avaliar se o elenco do Vasco é suficiente, aguenta esse início de Série A, aliás, esse primeiro turno, né, de Série A, beleza? Deixa aquele like para dar uma força pra gente, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Tá aqui, galera, são 3 colunas, titular, compõe elenco e esse não dá mais. E aqui estão todos os jogadores do elenco atual do Vasco. Se eu esqueci alguém que tá tendo pouquíssimo espaço, tá treinando em separado ou algo do tipo. Vamos lá então, vamos aqui pela ordem que a gente colocou aqui mesmo, uma ordem aleatória, começando pelo menino Adson. Bom, o Adson para mim chegou cercado de expectativa, eu esperava que ele fosse um dos jogadores que chegasse, colocasse a camisa para não tirar mais, se firmar no time titular, afinal o Vasco pagou uma bela quantia pelo jogador. Acho que ele não tem as características de atacante de lado que a gente precisa, tá? E não vi grandes atuações, talvez a melhor contra o Água Santa, mas muito pouco pelo que a gente espera do jogador. Então hoje para mim o Adson compõe elenco. O Cleiton, que acabou de chegar, esse eu vou colocar ele aqui no compõe elenco. O Cleiton pode me surpreender e amanhã eu falar que ele é titular absoluto, tá? O pouco que eu vi do Cleiton, vou colocar ele no compõe elenco, até para não cometer nenhuma injustiça com o jogador. O David, ao contrário do Adson, chegou para mim sem expectativa nenhuma. Uma contratação que a gente criticou, que a gente esperava mais do Alexandre Matos. E eu acho que até ele apresentou alguns gols, fez alguns gols. Eu acho assim, para quem a gente achava que seria uma porcaria, eu acho que o Adson até cumpriu o seu papel. Mas, para mim, é no máximo também um jogador que compõe elenco. Como ele tá aí, já fez seu 3º gol, eu não consigo colocar ele não dá mais. Eu acho que um reserva, um cara que vai entrar em um jogo ou outro, pode até ser, tá, que o David nos agrade no decorrer do ano. Então, pelos seus 3 golzinhos aí, vou colocar ele compondo o elenco. O De Luca, um jogador que chegou no ano passado, teve uma lesão grave no joelho, praticamente não entrou em campo. Entra esse ano em alguns jogos do Carioca, vai até bem, né? Não nada excepcional, mas dá algumas assistências, enfim. Eu acho que esse aqui tá lá no fim da fila, tá? Mas eu não tenho nada que me faça falar que o De Luca não dá mais. Eu acho que ele é um jogador que continua ali compondo o elenco vascaíno. O Eric Marcos, jogador da base, hoje, cara, eu até em algum momento poderia falar que ele é titular, se ele tivesse tido uma sequência, se ele tivesse tido uma maior amostragem pra gente avaliar. Pelo que eu tenho até hoje do Eric Marcos, eu acho que é mais um que vai compor o elenco. Olha só, em 5 jogadores avaliados, os 5 compondo o elenco. E eu acredito que muitos de vocês já falou que o David não dá mais, né? Eu tô tendo uma paciência a mais aqui com o jogador. Pablo Galdames. Cara, hoje, tá? Eu não sei se eu vou falar isso amanhã, quando o Paulinho e Jair, por exemplo, voltarem. Mas hoje ele tem status de titular. Chegou muito bem, não jogou bem, é verdade, contra o Nova Iguaçu, mas ninguém jogou. Os outros jogos ele apareceu muito bem, jogou bem os clássicos. Para mim tem muito mais características ofensivas que defensivas. Então hoje, para mim, no meio-campo do Vasco, o Galdames tem status de titular. Aqui eu não tô falando que o cara é bom pra caramba não, viu, gente? Tô analisando o elenco, tá? O Galdames hoje, para mim, é titular. O Jair a gente tem que colocar um asterisco, que ele tá no departamento médico, né? Mas se tivesse jogando, eu acho que a avaliação é essa. E eu acho que o Jair tem status de titular. Ainda não fez as partidas que a gente espera dele, nem teve sequência também muito para isso, sempre teve uma concorrência ali na posição, né? Tanto de primeiro quanto de segundo volante, mas eu ainda acredito no futebol do Jair, então para mim eu coloco ele como titular. O Léo Jardim é poupa-tempo, né? Não precisa da gente falar muito, convocado para a seleção brasileira, faz partidas sensacionais, titular.
O João Vitor. O João Vitor é o seguinte, não importa pra mim se o Vasco vai jogar com 2 ou 3 zagueiros. O João Vitor hoje é o meu titular do lado direito da zaga. Zagueiro é uma posição muito melindrosa, a gente pode mudar de opinião amanhã, né? Mas hoje, pra mim, o João Vitor tem status de titular. O goleiro Kehler, não vimos jogar ainda, então não posso colocar que ele não dá mais, né? Vou colocar ele aqui compondo o elenco. O Léo, pra mim hoje, é o zagueiro titular pelo lado esquerdo. Mesma coisa do João Vitor. Não importa se vai jogar com 3 ou 2 zagueiros. Se vai jogar com 2, minha zaga hoje é Léo de um lado e João Vitor do outro. Sim, o Medel vai pro banco de reservas, na minha opinião, se jogar com 2 zagueiros. Se jogar com 3, aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o Léo hoje, pra mim, tem status de titular. O zagueiro Maicon compõe bem o elenco, né? Entra no segundo tempo ali, acrescenta bastante na bola aérea. O nosso Matheus Carvalho, mesma coisa, né? Entra bem no segundo tempo. Acho que para colocar ele com status de titular é um pouco forçar a barra, mas sempre que entra, entra muito bem o nosso Matheus Cocão. Então vou pôr ele aqui compondo o elenco. O Medel é o seguinte, se for jogar com 3 zagueiros, ele é o meu titular. Se for jogar com 2, ele é o reserva. Como o Ramon, eu acho que vai buscar alternativas para tirar, para eliminar esse esquema com 3 zagueiros, eu vou colocar aqui o Medel compondo o elenco, tá? Mas, de novo, se o Vasco jogar com 3 zagueiros, sim, o Medel é meu titular. Paulinho é poupa-tempo, né? Eu acho que todo mundo concorda que o Paulinho, em condições, é titular desse time, tá fazendo uma falta danada. Dimitri Payet, mesma coisa, um 2024 ainda... O 2023 não foi ruim, mas também não foi excepcional. Foi talvez na média, né? Foi decisivo em 2 jogos. Então a gente esperava mais do Payet, mas ele foi bem útil. O 2024 me parece diferente, me parece sim de um titular absoluto com a camisa do Vasco. Paulo Henrique na lateral direita, eu acho que é o titular hoje. Fiz uma enquete aqui no canal também, sei que a maioria de vocês concordam comigo. Então hoje o Paulo Henrique tem status de titular. Lucas Piton, mesma coisa, acho que é um dos preferidos da torcida vascaína, lateral esquerdo que acerta muitos cruzamentos e a torcida brinca que ele faz amor. Praxedes, eu acho que é o primeiro aqui que eu com certeza coloco no esse não dá mais. Não é aqui pela idade, Praxedes é um menino, tem 21, 22 anos no máximo. Praxedes teve até um bom momento, né? Ele era homem de confiança do Ramon ano passado, mas o fim de 2023 e todo o 2024 dele me fazem colocá-lo na cesta do esse não dá mais, estreando, hein? Poderia colocar o David aqui também? Poderia, mas eu vou dar um desconto pro David por conta dos 3 gols marcados. Puma Rodrigues, vou te falar que hoje, né, o Puma Rodrigues é um lateral que compõe elenco até bem. Um bom reserva que te dá uma alternativa ali no segundo tempo de você ser mais agressivo, né, abandonar realmente a parte defensiva e ir para cima. Então acho que o Puma pode ser colocado aqui para compor o elenco. O Robert Rojas, eu tô correndo muito risco de ser injusto com ele aqui, tá? Mas o pouquinho que eu vi, o que eu tinha ouvido antes dele chegar, que não foi muita coisa, tinha uma tal de bola aérea ofensiva que ele é muito bom, que a gente não viu até hoje. Vou te falar que com os poucos jogos que eu vi do Robert Rojas, eu já coloco ele no não dá mais, correndo um risco de estar sendo injusto com o paraguaio. Atacante Rossi, vou ser sincero aqui, viu, galera? O Rossi apareceu bem naquele comecinho dele, né, em 2023, quando ele chegou, aquele jogo contra o Fluminense, que ele deixa o Marcelo no chão, mas dali pra frente, né, foi só ladeira abaixo. O Rossi tem a questão da idade, que ele tem que se cuidar muito mais que talvez outros jogadores, porque as características físicas do Rossi é que dão a qualidade no futebol dele. Eu tô falando da velocidade. Se ele perder aquele arranque, se ele perder aquela velocidade, acaba o Rossi. Porque ele não é bom de descolar passe, ele não é bom de finalização. Então o que ele é bom mesmo é fazer aquela fumaça jogando na velocidade ali pelo lado direito. Eu vou te falar que eu tô no limite pra falar que o Rossi não dá mais, tá? Tô no limite, mas por enquanto
vou colocar ele aqui compondo o elenco do Vasco. Será que não tem como mais colocar no compor elenco? Não sei, vamos ver. O Serginho, cara, com todo respeito ao Serginho que fez o gol, né, contra o Bragantino, mas, cara, é isso, né? Você pega o 2023 do Serginho, foi um 2023 bem discreto, o 2024 dele a mesma coisa, então realmente eu espero um pouco mais das contratações do Vasco. O Serginho, pra mim, eu coloco ele no não dá mais. Juan Esforza, eu queria muito colocar ele que tem status de titular, mas até agora não vejo assim. Eu vejo que ele tem outras características, ele não é o primeiro volante marcador que a gente procura, então o Esforza hoje pra mim ainda tá compondo o elenco. Vai abrir uma vaga aqui embaixo, ó, beleza. Faltando 3 ainda. Verratti, poupa tempo, né? Titular absoluto. Muitos gols, uma média de gols muito boa em 2023, uma média de gols muito boa em 2024. Então, tá aí. O Vitor Luiz, pra mim, não mostrou nada até agora. Não posso colocar ele em outro lugar que não o de compor elenco. E o nosso Zé Gabriel Nossa, cara, o Zé Gabriel é igual o Rossi. Eu tô no limite pra colocar ele entre compõe elenco e não dá mais, né? Todo mundo sabe que eu não tenho muita paciência com o Zé. Quando ele tem que ser elogiado, eu elogio, mas eu acho que fica no máximo aqui mesmo. Então vamos contar, galera, ó, titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não dá um time e atenção, 2 jogadores não estão disponíveis, pelo menos até o segundo semestre, que são Paulinho e Jair. Então, você vê, num time de 11, a gente tem 8 titulares, faltam 3, que é o que a gente sempre pede aqui, né? Uns 2 ou 3 jogadores que cheguem para serem titulares, tá? Faltam os atacantes de lado, faltam jogadores de meio campo, que é o que o Ramon tá pedindo há muito tempo, o Emiliano já pediu, enfim, eu já cansei de pedir, você pediu e não chegou. Todo o restante fica no compõe elenco, né? 3 jogadores no esse não dá mais, sendo que essa lista do esse não dá mais poderia ter o David, poderia ter o Rossi, né? Poderia ter o Zé Gabriel, mas eu vou ter uma paciênciazinha um pouco maior com esses jogadores. Vou postar minha lista aqui nas redes sociais, comenta aqui no canal, comenta nas redes se você achar essa publicação em algum lugar e tamo junto. Eu espero que o Vasco tenha essa noção, faça contratações diferentes. Vi hoje que o Lúcio Barbosa quer contratar um diretor que se adeque melhor ao perfil da 777 e é o mínimo, né, Lúcio? Um cara que entenda essa mecânica de SAF, que ele não vai fazer tudo da cabeça dele, não adianta ser o melhor diretor do mundo. Ele não vai ter autonomia total, como, por exemplo, o Alexandre Matos achou que iria ter. Ele vai ter autonomia de sugerir alguns jogadores e esses jogadores serem aprovados e ele contratar, mas ele vai ter também nomes vetados. Vai ter que se atentar à questão da idade, quando precisar de gastar dinheiro, enfim, coisas que eu já aprendi aqui, né? Então, um cara que vai ganhar muita grana e vai assinar contrato tem que aprender de lá. E que essas contratações mudem esse time, hein? Mostrei aqui, tem muitas lacunas, é muito jogador para compor elenco e pouco titular. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!